Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói, para mais um nosso café espiritual. Que bom ter você conosco mais essa manhã, nessa segunda-feira, ou talvez você esteja junto conosco em qualquer outro dia da semana, em qualquer mês, em qualquer ano, porque a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. E se Deus hoje está trazendo essa palavra a você, é porque esse é o dia em que Ele quer impactar o seu coração através dessa palavra. Estamos ainda, começando, na verdade, em um texto na série de 2 Crônicas. E hoje estamos logo no primeiro capítulo. Ontem estivemos no capítulo 7, mas hoje estamos logo no primeiro capítulo, em 2 Crônicas 1, 11 e 12, quando a palavra do Senhor nos diz: disse Deus a Salomão, porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Queridos, o que temos pedido a Deus? E aí, o nosso título hoje fala sobre o erro de Salomão que muitos cometem ainda hoje. Sim, porque Salomão não errou no pedido inicial. Nós vamos ver nesse texto de Crônicas 1 que o problema foi o que aconteceu depois. O erro de Salomão não foi pedir sabedoria, mas foi não permanecer alinhado com aquilo que ele pediu. E é exatamente aqui que Deus quer ministrar ao nosso coração, porque é exatamente aqui, não permanecer alinhados com aquilo que pedimos ou com aquilo que colocamos como propósito diante de Deus, é que muitos caem ainda hoje. Salomão, queridos, ele assumiu o trono, sucedeu Davi, seu pai, no momento em que o reino estava consolidado, mas que ainda precisavam de estabilidades internas. Haviam muitos desafios políticos, administrativos e principalmente espirituais. Israel estava vivendo o início do auge como nação. Então Salomão vai até Gibeão, o principal lugar de culto daquela época, onde estava o tabernáculo antes da construção do templo. E ali Deus se manifesta e faz uma pergunta profunda a Salomão: pede o que queres que te dê. Está lá no primeiro capítulo, no versículo 7. Essa pergunta, ela nos revela que Deus não apenas responde orações, mas Ele revela os corações através dessas respostas que Ele tem ao nosso coração. Então, queridos, Salomão, ele pede sabedoria, ele pede conhecimento. A sabedoria é a capacidade de viver corretamente diante do Senhor nosso Deus. E o conhecimento, nós poderíamos dizer que é o discernimento prático para que, no caso de Salomão, ele governasse segundo a presença, o conhecimento de Deus. Então, Salomão não pede apenas algo que fosse riquezas, bens, não, ele pede a capacidade para administrar o propósito de Deus para governar a nação que o próprio Deus o constituiu como governante. Então, queridos, Deus, ele se agrada de pedidos alinhados com a sua vontade. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago
versículo 5, perdão. Então, queridos, Salomão ele não pede algo que iria apenas beneficiar a si mesmo, mas que ia ajudar o povo. Sabe quando nós oramos não apenas por aquilo que vai nos beneficiar, mas beneficiar pessoas ao nosso redor, o nosso próximo? Lembre-se que Jó, ele recebeu a bênção quando ele intercedia pelos seus amigos. Sim, aqueles mesmos que o acusavam, lembra-se? Então, queridos, nós vemos que Deus responde: eu te darei riquezas, eu te darei bens e honras, além daquilo que Salomão havia pedido. Quando nós priorizamos o que é eterno, Deus acrescenta aquilo que é terreno, aquilo que é necessário em nossas vidas. Então, queridos, aquele pedido de Salomão naquele momento revelava uma maturidade, mas não garantia permanência. Vejamos que Salomão revela maturidade ao pedir, mas revela, o que poderíamos dizer, né? Não sei se caberia aqui dizer que ele perdeu essa maturidade, mas certamente ele se deixou influenciar pelas mulheres, se deixou influenciar pelo coração enganoso e com isso não permaneceu naquela revelação tão madura que ele teve diante do Senhor. Então, queridos, um bom começo não vai garantir para nós um bom final, mas se permanecermos, então o erro não está em como ele começou, mas no processo da vida dele depois desse início tão grandioso. Salomão acumulou riquezas, Salomão fez alianças políticas perigosas, Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras e Salomão permitiu que a idolatria entrasse no reino. Nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 11, o resultado do homem mais sábio do mundo, dividido internamente no seu coração, espiritualmente, com seus pensamentos divididos, com seu coração dividido. Então, queridos, nós temos que ter o cuidado para não cair nesses erros, porque muitos hoje fazem exatamente isso, pedem sabedoria, pedem direção, pedem crescimento espiritual, mas depois vivem desalinhados com o que pediram, tomam decisões contrárias à vontade de Deus, trocam a sabedoria por conveniências. E esse foi o erro de Salomão. E hoje é o erro que muitas vezes nós temos a tendência a cair, pedir certo, mas viver errado. Então, queridos, que nós possamos ter o cuidado para que o Senhor nos mostre quem está governando o nosso coração. Pedidos egoístas vão revelar prioridades erradas em nossas vidas e pedidos espirituais vão revelar alinhamento com o nosso Deus. Deus responde às intenções, mas Ele está observando a continuidade, o progresso no nosso propósito. Nosso para com Ele e o dele para conosco. Deus deu a Salomão sabedoria, mas Deus esperava que Salomão fosse fiel e permanecesse fiel ao longo do caminho. E nós? E o nosso coração? Está permanecendo? Está verdadeiramente de contínuo no propósito que nós começamos com Deus? Sabedoria sem obediência, queridos, é inutilizada. Não adianta sabermos o certo e escolher o que é errado. As bênçãos, meus amados irmãos, podem se tornar verdadeiras armadilhas se nós não tivermos a vigilância espiritual. A bênção da riqueza, a bênção da influência, elas testaram o coração de Salomão.
e elas podem ser um teste ao nosso coração também. Então, repetimos Tiago 1,5. Deus, ele nos oferece sabedoria. Mas o mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então, queridos, a sabedoria que pedimos, ela deve ser somada à sabedoria praticada para que a nossa vida seja alinhada com Deus. Porque se a sabedoria que pedirmos não tiver a obediência praticada, a queda, ela pode ser inevitável, como foi na vida de Salomão. Então, queridos, o que temos pedido a Deus ultimamente? Nossos pedidos, nossas orações glorificam ao Senhor ou querem apenas resolver a nossa vida, as nossas questões? Estamos vivendo de fato de acordo com aquilo que temos recebido da parte de Deus? Que possamos ajustar, queridos, nesse iniciar de semana, nesse iniciar de mês, sabedoria, viver em obediência e permanecer em fidelidade e dependência diante do nosso Deus. Porque o problema, repetimos, não é o que pedimos a Deus, mas é o que fazemos depois, quando Ele responde sim àquilo que pedimos. O que estamos fazendo com a bênção e com a resposta que Deus enviou a nós. Pensemos nisso, porque o nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Eu creio assim. E você? Vamos falar com o Senhor? Pai querido e amado, nós queremos agradecer, engrandecer o Teu nome, Senhor, por esse iniciar de semana, pelo culto, Senhor, que eu creio que meus irmãos, Senhor, não deixaram de ir, Senhor, nesse domingo que passou, Pai, mas estiveram ali pedindo, clamando, alinhando seus corações, servindo voluntariamente, Senhor, ao Senhor e ao seu reino, ó Pai, exercendo, Senhor, como temos sempre lembrado, a mordomia, Senhor, porque lembramos que somos apenas administradores aqui nessa terra de tudo que o Senhor nos tem dado e o que temos feito com aquilo que o Senhor nos tem dado, Pai. Que possamos hoje, nessa semana, entregar a Ti, Senhor, pedindo sabedoria, vivendo em obediência, Pai. Nos ensina a permanecer, Pai, em fidelidade no nosso tempo, em fidelidade com a nossa vida, em fidelidade, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, lutando pela nossa família, lutando, Senhor, pela nossa vida em alinhamento contigo, Senhor, para praticarmos a Tua palavra e não apenas ouvirmos, ó Pai. Assim nós queremos orar nesse dia e pedir ao Senhor que cada coração que está ligado conosco, Senhor, transforma, Senhor, opera, Senhor, joga por terra os laços, Senhor, do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós pedimos e oramos assim, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua semana. Fica aqui o nosso convite para que quarta-feira estejamos ali em adoração na casa do Senhor, aqui na Kingdom, em Maricá. Terça-feira, culto ao Senhor, culto propósitos na Kingdom, em Niterói. Então, se você não tem um aprisco, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco nessa grande família do Reino, Kingdom Church, Igreja do Reino. E nós estaremos amanhã de volta com o nosso café espiritual. Te espero. Coloque aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, se assim você desejar. Compartilha mais um coração e estaremos juntos amanhã no a nossa série
e 2 Crônicas. Que Deus te abençoe. Shalom, Adonai.